Sainz cravou a maior velocidade máxima de todo o grid na Hungria, 346,8 km por hora, 9 a mais que Bortoleto. E cruzou a linha uma volta inteira atrás. Se você quer entender por que esse número resume tudo o que deu errado na decisão de Sainz em 2024, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque essa história vai muito além de uma tabela de construtores. Carlos Sainz cruzou a linha do GP da Hungria uma volta inteira atrás de Gabriel Bortoleto, mesmo tendo cravado a maior velocidade máxima de toda a corrida, 346,8 km por hora, 9 a mais que o brasileiro. Esse número sozinho não fecha. Precisa ser colocado no contexto certo para revelar o tamanho real do que está acontecendo. No sábado, 6,5 posições de distância na média entre Audi e Williams. No domingo, os dois Audis cruzaram a linha com uma volta inteira de vantagem sobre os dois Williams, 1 segundo e 700 milésimos por volta de diferença média entre as duas equipes já no Q1 do GP da Hungria. Tabela após Budapeste, Audi, 12 pontos. Williams, 11. Pela primeira vez no ano, o projeto novo da Audi passou uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1. Essa história não começa em Budapeste. Começa 2 anos antes, em julho de 2024, na sala de Carlos Sainz, depois que ele deixou a Ferrari. 3 opções estavam na mesa: Williams, Sauber Audi e Alpine. Ele escolheu o projeto de James Vovlis. A Williams vendia estabilidade, dinheiro da Dorilton e motor Mercedes fechado. A Audi F1 era o projeto que ninguém queria tocar, motor próprio do zero, o maior risco do grid. Sainz assinou para 2025 e 2026 com opção de ficar mais. Depois da recusa, a Audi fechou com Bortoleto como aposta de longo prazo ao lado de Hülkenberg. Em 2025, a escolha de Sainz pareceu golpe de mestre. Williams em quinto no campeonato, ele no pódio. Mas para entregar esse resultado, a equipe tomou uma decisão de bastidor que ninguém calculou o preço real até hoje. Em janeiro de 2025, Vovlis tomou a decisão que definiria todo o ano de 2026 da Williams. Congelou 100% do desenvolvimento do carro daquele ano. Tudo foi para o FW48. Em agosto, confirmou publicamente que a decisão já estava fechada com os acionistas, sem espaço para voltar atrás. A lógica parecia óbvia. Novo regulamento técnico. Quem chega primeiro ganha o salto. A Williams aceitou perder posições de propósito em 2025. Todo mundo elogiou a coragem. Só que essa história de risco calculado tem um furo que destrói toda a explicação. Primeiro, Alex Albon já havia avisado publicamente em 2025 exatamente qual era o perigo. Se os rivais trouxessem atualizações no ciclo seguinte, a vantagem da Williams poderia acabar. Segundo, o paradoxo que ninguém comenta até hoje. A equipe que mais cedo largou o carro antigo para se antecipar foi a que menos conseguiu entregar um projeto competitivo na estreia do novo regulamento. A Williams perdeu o Shakedown em Barcelona. Quando finalmente chegou à pista, estava entre 20 e 28 kg acima do peso mínimo exigido. Para ter uma referência, é o equivalente a Sainz ter que carregar um mecânico de 70 kg no banco do passageiro durante toda a corrida do ano. Isso não é peso a mais, é sentença. O carro nasce comprometido, sem chance de acerto ideal. O FW48 tem uma janela de acerto tão estreita que muda de comportamento entre curvas consecutivas. Vovlis admitiu o óbvio sem graça. A taxa de evolução do carro não estava no nível que a equipe precisava para avançar. A leitura que todo mundo fez sobre a evolução da Audi também está errada. Não foi um time que começou mal e foi melhorando aos poucos até passar a Williams. Foi um time que já tinha um carro excelente desde o primeiro dia, e só demorou para ligar o interruptor. Binotto, com dados de GPS, túnel, simulador e pista na mão, foi claro. A Audi já considera ter o 4º melhor chassi do grid, resultado que ele mesmo chamou de extraordinário para uma estrutura que nasceu da antiga Sauber. 4º melhor chassi do grid da Fórmula 1 desde a primeira corrida. O que escondia esse resultado não era projeto ruim, era motor ainda verde e traseira instável. A Audi não precisou reinventar o R26. Precisou de 2 ajustes pontuais. Em Barcelona, novo motor e turbo com entrega mais progressiva, menos brusca. Na Áustria, pacote centrado no assoalho novo para estabilizar a traseira nas transições. Bortoleto confirmou que o upgrade aerodinâmico funcionou exatamente como planejado. Tudo que a equipe estava tentando trazer funcionou. A Williams gastou 18 meses e entregou um carro que precisa ser reconstruído no meio do ano. A Audi chegou com um projeto chamado de risco e já tinha o 4º melhor chassi do grid escondido debaixo do capô. Isso aqui não é só um ponto a mais na tabela. É onde os dois pilotos vão estar correndo em 2027. De um lado, Bortoleto.
Antes mesmo da Hungria, fechou a porta para qualquer especulação sobre o próprio futuro. Garantiu que tem contrato multianual com a Audi e pretende ficar por muitos anos, sem revelar a duração exata, deixando essa decisão para a equipe. Resumiu com uma frase só: sem estresse de mercado, sem pressão de verão. A Audi não tem vaga aberta. Do outro lado, Sainz. Enquanto um fala em vitórias por vir, o outro conta os meses que sobraram de contrato, que acaba no final de 2026. O piloto confirmou que pretende discutir o próprio futuro com a equipe durante o verão, à medida que a situação ficar mais clara. E admitiu o que é mais duro: suas próprias expectativas sobre o tempo necessário para voltar a vencer com a Williams atrasaram 1 ou 2 anos. Sainz não está só negociando um contrato. Está negociando o tempo que ainda tem de carreira na Fórmula 1. E tempo é o que acaba mais rápido. A única esperança de salvação da Williams neste ano tem nome: Pacote B de Baku. Vovlis resumiu o tamanho do desafio comparando a tarefa a reconstruir um avião em pleno voo, chassi novo, corte de peso pesado. Só que Sainz já cortou qualquer otimismo pela raiz. Avaliou que a Williams precisa de cerca de 1 segundo por volta para brigar por pontos de forma consistente, e não acredita que o pacote B entregue todo esse ganho ainda em 2026. Mudanças capazes de corrigir o déficit real devem esperar 2027. Ele não vai decidir seu futuro só pelo resultado em Baku. Vai pedir 3 coisas: diagnóstico honesto do FW48, mudança nos processos internos e garantia concreta sobre o carro de 2027. Se não ouvir isso com clareza, a porta da Williams fica mais aberta para ele sair. E se ele sair, a equipe perde o piloto mais experiente do grid e o nome que atraiu patrocinadores. No final das contas, essa história não tem vilão de cartaz. Tem 2 apostas que deram errado ao mesmo tempo. Cada decisão fez sentido no momento em que foi tomada. O erro foi a soma de falhas pequenas que ninguém percebeu a tempo. A Williams teve todo o tempo e recursos do mundo, e entregou um carro comprometido. E a base do R26 era melhor do que qualquer avaliação de risco feita em 2024 sugeria. A régua final dessa história não é o ponto de diferença em Budapeste. É se o pacote B da Williams chega perto do segundo por volta que Sainz pediu. Se não chegar, a inversão de 2026 será definitiva, e a disputa do meio do grid já terá um vencedor claro antes do fim da temporada. Essa inversão tem um culpado principal? Foi a decisão de Sainz em 2024 ou foi a falha da Williams em entregar exatamente o que ela mesma prometeu? Comenta aqui embaixo qual dos dois você acha que pesou mais. E se você quer continuar acompanhando essa análise de bastidor que não fica na superfície da notícia, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Quando o pacote B de Baku chegar à pista, o veredicto vai estar aqui antes de qualquer outro lugar.